Está no ar o podcast Onco.hemato, com informações relevantes sobre oncologia. Realização Grupo Sonhe. Sejam bem-vindos ao Onco.hematologia. É um prazer enorme estar aqui hoje com a doutora Jamile Cunha, hematologista do Grupo Sonhe. Seja bem-vinda, doutora Jamile. Oi, Renata. Oi, ouvintes. Obrigada pelo convite novamente desse projeto muito legal. Doutora Jamile, hoje nós vamos falar um pouco sobre uma realidade no Brasil que é a população envelhecendo, né? A gente sabe hoje que tem uma relação direta do envelhecimento com algumas doenças hematológicas. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você sobre a fraqueza nos idosos. É normal, doutora Jamile, aquele paciente idoso que tá, aquela pessoa, né, idosa que tá fraquinha, isso é normal? Renata, então isso é um ponto muito interessante da gente abordar para as famílias entenderem, até os próprios pacientes. Quando a gente fala de fraqueza, primeiro que não é normal o idoso ter fraqueza só pelo envelhecimento, mas a primeira coisa na avaliação de uma fraqueza é entender o que é aquela fraqueza pensando em sintomas. A gente está falando de uma fraqueza associada a um cansaço muscular, então uma dificuldade de andar, uma falta de força, ou a gente está falando de uma fraqueza em relação a uma falta de ar. O paciente está ficando com mais falta de ar, perdendo o fôlego, ou a gente está falando de uma fraqueza de ficar mais cansado no geral, pensando em mais sonolento, com mais dificuldade de fazer suas atividades diárias, com coisas que ele fazia antes, ele parou de fazer. Então, a fraqueza no idoso não é normal e ela precisa dessa avaliação de um médico para a gente entender o que significa essa fraqueza. E o significado dessa fraqueza vai falar para o médico para onde ele direcionar as investigações. E como que você faz isso, doutora Jamile? Como que você recebe esse paciente no seu consultório, no seu dia a dia, e você faz esses questionamentos, né? A senhora já me demonstrou aqui que existem vários tipos e motivos dessa fraqueza, mas o que você, quando recebe esse paciente, que tipo de exames você faz ou o que você pede? Então, como eu falei, a primeira avaliação é a gente entender o que seria o sintoma referido de fraqueza. Então, na anamnese, que é a consulta médica, a gente vai fazer algumas perguntas que levam a gente a pensar mais ou menos em alguns motivos para fraqueza. Entendendo que essa fraqueza pode ser um quadro anêmico, ou seja, a anemia que fala mais aqui da nossa parte da hematologia, a gente tem vários exames para realizar. Então, a gente pode começar por exames séricos, ou seja, exame de sangue laboratorial para entender o motivo dessa fraqueza, e lembrando também, Rê, que nem sempre anemia é igual a falta de vitamina. Pode ser? Pode, mas não é só isso. Então, às vezes a gente tem famílias que vêm muito ansiosas porque vieram com essa alteração no exame laboratorial de anemia e falam: mas doutora, você vai precisar pedir mais coisas, não é só passar um polivitamínico ou um ferro. E a gente, não é, gente. Então, a gente tem que realmente, se for falta de vitamina, documentar essa falta de vitamina por exames de sangue, para a gente até adequar dosagens de prescrições e tudo isso. E também, às vezes, entender se a anemia pode ser uma doença, por exemplo, na fábrica do sangue, na medula óssea. E a gente pode entender mais, assim, da oncohematologia, um câncer no sangue. Então, a anemia, por si só, precisa ser investigada. Anemia, a gente tem um episódio só para ele, né, doutora Jamile? Então, aqui no Oncoponto, só vocês clicarem para baixo que vocês vão achar anemia falando exclusivamente do assunto com a doutora Jamile Cunha. Doutora Jamile, uma vez que o paciente chegou para você, você fez todas essas solicitações de exames, você recebeu os resultados, como que é feito o diagnóstico, por exemplo, de uma leucemia num paciente que chegou no seu consultório? Então, falando um pouco desse diagnóstico em idosos, né, que é o foco do nosso podcast hoje, da nossa conversa hoje, muitas famílias, elas têm medo do exame de medula óssea, principalmente no idoso, porque acham que é um exame que vai causar dor, porque minha mãe é muito fraca, porque às vezes tem esses mitos. E não, o exame de medula óssea, ele pode ser realizado tranquilamente em idosos, tá? A gente tem pode ser feito com anestesia local ou com uma anestesia de sedação. Não é um exame que vai levar muitos danos, então ele é um exame mais periférico. E a gente indica para os pacientes idosos que têm
essa suspeita, né? Então, a gente, na leucemia aguda, por exemplo, precisa ser feita a avaliação da medula, porque sem ela a gente não consegue diagnosticar. E é um exame que é super seguro em idosos, sim. E a gente indica esse exame independente da idade do paciente. Eu acho que é importante a gente desmistificar, né? Porque a gente acha assim, o idoso é fraquinho. Não, né? Hoje, quando a gente olha a gente tem vários idosos hoje praticando exercício físico, tendo suas atividades normais, trabalhando, mesmo depois de aposentados, continuam sua vida ativa, né? Então, acho que cabe também a gente não relacionar só a idade cronológica, mas sim o estado geral do paciente. É isso mesmo? Sim, pensando agora por exemplo, na oncogeriatria, né? Os pacientes que têm câncer e são maiores de 60 anos. É exatamente isso. A gente não vai olhar só para a idade cronológica. Então, a gente avalia muitas outras coisas, como a funcionalidade desse doente. Então, existem muitas doenças hematológicas, cânceres da medula, inclusive, que o paciente era super bem, super ativo, e com o início dos sintomas do câncer, ele perde funcionalidade. Então, nós hematologistas, às vezes, temos que fazer essa diferenciação. O idoso perdeu função, o idoso ficou mais frágil por causa da doença, porque se sim, o melhor a se fazer é tratar esse paciente. Então, Exato. é um divisor de águas. Então, às vezes, eu tenho familiares que falam, meu pai tem 70 anos, mas ele corria todo dia de manhã, e a gente começou a perceber que faz um mês que ele tá mais cansado, mais fraco. Então, a gente percebe que a perda de funcionalidade é por conta da doença. Então, o tratamento é bem indicado. E aí, mudando aqui todo o script que a gente conversou, vamos voltar por um ponto, a família, né? A importância do olhar da família nesse idoso, porque como você citou aqui, às vezes a família tem uma percepção de que ele estava ativo e de repente não. E qual é o papel da família dentro desse processo? O papel da família, principalmente pensando em nós brasileiros, ele é essencial, né? A gente sabe que muitas famílias, elas giram em torno dos idosos também. Então, a gente tem aqueles encontros de domingo, a família toda sabe, a gente tem as matriarcas, os patriarcas. Então, a família, ela traz, às vezes, queixas que o próprio idoso, às vezes, esconde, para não preocupar um filho, para não preocupar um neto. Então, eu tenho muitos familiares que vêm em consulta e relatam mais queixas do que o próprio idoso. Isso é importante? Sim. Porém, eu, como médica, eu fico brincando com os meus pacientes. Olha, segura um pouquinho, porque meu paciente é seu pai, minha paciente é sua mãe. Porque a gente precisa também respeitar a autonomia desse idoso. Sim. Então, muitas vezes, a família ela é muito importante, ela é um grande pilar e um auxílio ao tratamento, ao diagnóstico, ao acompanhamento, mas os nossos pacientes, eles precisam também ter a autonomia da fala e das escolhas, né? Então, é isso, a gente tem os dois lados. E claro que famílias que têm piores condições de suporte, né, seja social ou econômico, ou conflitos familiares, isso impacta também na nossa avaliação do tratamento, do diagnóstico, do acompanhamento. Então, a família, ela é causa e consequência do suporte. Do suporte. E a gente está falando de família, mas a gente sabe hoje que existem as casas de cuidados, né? Antigamente tinham outros nomes, hoje a gente trabalha mais nesse sentido. E qual o olhar que essa casa do cuidado, qual a importância dela também para o paciente idoso? Porque às vezes é uma opção do próprio paciente, né? Eu quero morar nessas casas, eu quero ter convívio com outros idosos que nem eu quero ter uma rede como eu, né? E às vezes a família não está tão próxima assim. Então, qual o papel dessas casas de idosos, dos colaboradores dessas casas, dentro da análise e do visual, vamos dizer assim, e o encaminhamento desse idoso para o hematologista? Quando a gente pensa em idosos, a gente tem que entender todo esse parâmetro social que ele vive mesmo, né? Pra gente até tomar algumas decisões. Então, muitas casas de idosos têm um suporte de enfermagem, de médicos internamente, e pra gente, muitas vezes é um facilitador no sentido de um paciente que precisa de uma avaliação semanal, a gente pode fazer essa troca com o médico da casa de apoio.
um paciente que precisa, às vezes, de uma infusão de medicamentos na veia. Algumas dessas instituições também possuem esse trabalho. Então, para a gente é isso, a gente precisa entender o contexto que o paciente idoso está inserido, até para a gente conseguir pensar quais são as melhores alternativas de acompanhamento e de tratamento desses pacientes. E quando a gente está falando, então, dessa rede, família, casa de cuidados, vamos passar, então, agora um pouquinho para outra especialidade, que é a geriatria, né? A gente sabe hoje que a população está envelhecendo, cada vez mais a pirâmide está sendo invertida, a gente tem mais idosos hoje, e que as doenças hematológicas, ela tem uma relação também com a faixa etária. É isso mesmo, doutora Jamile? Sim, isso que você tocou, Renata, é um ponto muito importante, porque eu já recebi muitos pacientes com diagnósticos de doenças oncohematológicas, como a leucemia aguda, que a família está super surpresa, porque no imaginário popular, leucemia é uma doença de criança. E não é verdade, tá, gente? A gente tem o envelhecimento, ele sim é um fator de risco para todos os tipos de câncer. Então, assim como os cânceres da medula óssea, como a leucemia aguda. E os geriatras, eles são muito parceiros da gente no sentido de acompanhamento. A avaliação desse paciente que tem uma doença grave e que precisa de um tratamento que também pode causar muitos efeitos colaterais, a gente avalia esse paciente como um todo. Existem várias escalas de avaliação médica desses doentes idosos, como, por exemplo, a escala geriátrica ampla, que a gente consegue, além de identificar o risco desse paciente do próprio tratamento, às vezes a gente identifica fragilidades que podem ser corrigidas pré-tratamento. Então, por exemplo, a gente identifica que um paciente ele tem um suporte de músculo muito baixo. Então, um paciente que está com a carga muscular que precisa ser trabalhada. Então, o geriatra ele tem a capacidade dessa avaliação e de indicar melhores profissionais, como fisiatras, fisioterapeutas, para trabalhar em conjunto com o médico que vai tratar o câncer, o hematologista, o geriatra que vai tratar essas disfunções e a equipe multidisciplinar que vai entrar também com ações para melhorar. Outro ponto muito importante é o uso de polifarmácia, que a gente fala, muitos remédios. Então, a gente vai dar quimioterapia, que tem efeitos adversos, que pode ter interação medicamentosa com o que o paciente já usa. Então, o geriatra está lá para fazer uma revisão desses medicamentos que ele usa e, às vezes, uma diminuição na prescrição de drogas para que a gente tenha menos efeitos colaterais, menos náuseas, menos sintomas de sonolência, menos perda de apetite. Então, o geriatra é o nosso parceiro fundamental. Quando a gente fala de equipe multiprofissional, né, tem outras especialidades, mas hoje, referente a esse tema de idosos e doenças hematológicas, essa parceria com o geriatra é realmente, pelo que você está falando, fundamental dentro do processo, né? Não existe etapas, uma hora vai com o oncologista, com o hematologista, outra hora vai com o geriatra, não, vão juntos, né? Os dois precisam andar juntos no cuidado desse paciente idoso. Sim, e além de tudo isso que eu falei da parte técnica, né, de identificar fragilidades nutricionais e polifarmácia, a gente também tem o vínculo. Então, às vezes, o geriatra já era o médico do doente, já tinha um vínculo familiar e pessoal, né? E ele vai fazer o suporte também emocional, né? Não é fácil receber um diagnóstico de um câncer, não é fácil receber um diagnóstico de um câncer grave, como uma leucemia aguda, e também não é fácil esse processo. Então, eu acho que o apoio do médico que já tinha esse vínculo, claro que a gente também vai criar um vínculo novo, mas é um vínculo novo. É um vínculo novo, né? Num Com momento certeza. muito difícil. Você já falou aqui pra gente como é feito, então, o diagnóstico, que o idoso, sim, é elegível para fazer análise da medula, que não precisa ter medo, porque é um procedimento tranquilo de ser feito, né? Mas existe, por um acaso, doutora Jamile, alguma medida preventiva que possa ser tomada para que evitar problemas hematológicos no idoso? Existe isso? Isso é a pergunta de 1 milhão, né? Porque a gente tem tanto essa pergunta agora, como a gente às vezes tem essa pergunta quando o paciente chega pra gente já com o diagnóstico. Foi alguma coisa que eu fiz? Foi alguma coisa que eu não fiz? E, na verdade, infelizmente, não. A maioria das doenças hematológicas, elas são alterações genéticas, associadas muitas vezes ao envelhecimento também, né? Então, a gente sabe que existe uma falência medular ao longo da idade cronológica, mas o que a gente pode trabalhar hoje
é o como nós vamos envelhecer. Entendi. E o que a gente vai fazer hoje, da maneira que a gente vai envelhecer, pode ser determinante para caso a gente tenha um câncer com 60, com 70 anos, a gente ter mais funcionabilidade, a gente tenha mais músculos, a gente tenha uma cabeça melhor, a gente tenha mais atividades. Então, hoje se fala muito da atividade física na prevenção de doenças, né, oncológicas e também melhores desfechos para aqueles pacientes que têm uma capacidade física mais adequada. Tá? Eles suportariam mais, por exemplo, uma dose de medicamentos? Eles passariam pelo tratamento de uma maneira mais leve, é isso? Sim, inclusive de uma maneira mais leve e com a possibilidade de fazer esquemas de quimioterapia mais intensos com propostas curativas. Entendi. Isso seria fundamental, né? Quando a gente fala em cura, né? Em possibilidade de cura por dosagens altas de medicamentos, se o paciente estiver com o organismo apto a esse processo. Sim, a gente fala muito que 2 idosos com 80 anos, eles podem ser completamente diferentes um do outro, né? E terem desfechos diferentes, porque isso depende muito da nossa reserva funcional e da nossa reserva orgânica. Então, a gente tem uma reserva funcional que ela é muito avaliada em relação aos nossos hábitos de vida. Então, o que a gente come, o que a gente faz, de vícios que a gente teve ou não teve. E a nossa reserva orgânica, infelizmente, podem acontecer independentes. Então, a gente pode ter um problema cardíaco, a gente pode ter um problema renal, um problema no fígado. E isso também a gente leva em consideração em relação às indicações de tratamento. Então, 2 idosos de 80 anos Podem são ser diferentes. completamente diferentes. Existe a gente está falando então de prevenção aqui, né? Mas, embora a maioria das doenças hematológicas, oncológicas sejam de caráter muito mais genético, a gente pode dizer assim, mas existe a possibilidade de você envelhecer com mais qualidade de vida e suportar passar por um tratamento. Mas existem alguns sinais e sintomas, além da fraqueza, que a gente poderia trazer hoje aqui para esse podcast para alertar a população? Então, muita gente tem medo daquelas manchinhas vermelhas nos idosos de sangramento, tá? Então, o sangramento, sim, ele pode ser um sinal de alarme da gente identificar algum tipo de doença hematológica ou oncohematológica, mas nem todo o sangramento de pele no idoso é um sinal de alarme. Então, acho que hoje eu trabalho com os meus pacientes com o empoderamento do conhecimento. Então, caso você, família, você, paciente, tenha dúvida, tá aparecendo um sintoma diferente, acho que não custa a gente procurar um médico, Sim. tirar a nossa dúvida, porque a gente tem muita informação, né, de internet. E nem sempre são verdadeiras. Que causa desinformação. Exato. Então, eu acho que os sintomas, eles podem, às vezes, não ser tão explícitos, mas caso você tenha dúvida, você tá se sentindo diferente, o mais valioso é procurar informação de qualidade e essa informação vai ser dada numa consulta médica. Doutora Jamile, já passamos do tempo, né? A gente está nesse bate-papo aqui de uma maneira tão gostosa, né? E informativa para a população de uma maneira geral. E eu queria saber de você qual a mensagem final você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, né? Sobre a importância de procurar o hematologista quando ele for, né, um paciente idoso com fraqueza ou a família ajudar também nessa procura. Qual é essa importância para você deixar realmente sua mensagem aqui? Então, a mensagem final que eu deixo é todos nós médicos vamos ser grandes geriatras, né? Então, tirando quem faz pediatria, vai tratar de idoso. Então, a gente tem que se empoderar desses novos conhecimentos para tratar bem os nossos idosos. Então, você, família, procure bons profissionais que olhem o seu pai, a sua mãe, além da idade cronológica, né? Então, além da faixa etária. E nós também temos que melhorar o nosso conhecimento sobre isso. Caso vocês tenham dúvidas, tenham questionamentos, querem passar em segunda opinião, vão atrás, que o cansaço no idoso nunca é normal. Não é normal. Fraqueza no idoso, gente, não é normal. Onde os ouvintes podem encontrar mais informações, encontrar você, doutora Jamile? Gente, então assim, minha rede social, sou super ativa lá, nem sempre só sobre medicina, mas eu tenho o Instagram que é @doutora_DRA_Jamile com 2 L's e emato. Então lá pode me mandar direct, a gente dá uma conversada. Também temos o site do Grupo Sonhe,
que tem muitos artigos legais sobre hematologia, sobre oncologia, e tem também o Instagram do Grupo Sonhe, @Grupo Sonhe, que também temos, de vez em quando, muitas informações hematológicas e oncológicas para vocês. Doutora Jamile, muito obrigada, e pessoal, fique atento que o próximo episódio a gente vai falar de um tema polêmico, cuidados paliativos em hematologia, com a doutora Jamile Cunha. Doutora Jamile, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, é sempre um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada, Renata, espero que vocês gostem desse episódio. Até o próximo, pessoal.